Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do estudo da teoria dos grafos referente à disciplina Matemática Discreta 2. O tema do vídeo aqui é conectividade em grafos orientados. Esse tema aqui, gente, da conectividade já foi estudado para grafos não orientados. Agora nós vamos fazer neste contexto aqui. E para isso nós precisamos de duas definições que vão embasar o nosso estudo. A primeira delas diz o seguinte, ó, um grafo orientado é fortemente conexo se houver um caminho de A para B e de B para A, sempre que A e B forem vértices no grafo. Ou seja, eu fixo lá dois vértices quaisquer e pergunto, tem um caminho desse vértice para esse? E aí depois, existe um desse outro aqui voltando para o primeiro? Se isto ocorrer para todos os pares de vértices, a gente diz que ele é fortemente conexo. Outra definição é a seguinte, ó, um grafo orientado é fracamente conexo se houver um caminho entre cada dois vértices no grafo não orientado associado. Quer dizer o seguinte, eu pego o grafo orientado e apago as direções das arestas. Permanece a arestas, permanece os vértices, mas eu apago as direções. E eu pergunto, é possível ir de um vértice para o outro, para um vértice qualquer, para um outro vértice qualquer? E aí, se isso for verdade para todos os pares de vértices, ele vai ser fracamente conexo. Claro que existem algumas relações entre essas duas coisas, você já pode estar imaginando aí, ou até mesmo o conceito, né, de grafo conexo com o conceito de fracamente conexo, né, lá no caso, grafos conexos, no caso de um grafo não orientado, né, o conceito lá. Então vai ter alguns desdobramentos, a gente vai tentar ver isso aqui dentro desse exemplo aqui. Então, exemplo, verifique se os grafos GH a seguir são, primeiro, fortemente conexos, segundo, fracamente conexos. Olha só. O que nós temos aqui? Vamos começar considerando apenas o grafo G e depois a gente considera o grafo H porque eu tenho um pouco de espaço aqui. Tá certo? Então, ó, no caso do grafo G aqui, nós temos o seguinte, ó. Então a gente teria que olhar todas as combinações de vértices, tá certo? Todas as combinações de vértices e verificar, né, se todas essas combinações de pares, né, sempre existir um vértice, um caminho de um para o outro. Por exemplo, eu olho de A e B. Então, existe um caminho para B, de A para B, existe ó, essa aresta. E de B para A, se a gente vier aqui por fora, por exemplo, existe. Ou aqui por dentro, né? Basta existir só um. Então eu venho para D, depois para E e depois para A. Pronto, para A e B foi visto. Aí de A para C, a gente procura. De B. Então são muitas combinações. Uma dica nesse caso é você achar o que a gente chama um circuito, né, como a gente já definiu. Um circuito contém todos esses vértices. Esse circuito não precisa ser simples, talvez ele repita alguns vértices, não sei. Né? Mas se você achar um circuito, né, já matou a questão. Porque um circuito, né, se você partir de um vértice qualquer, você pode retornar eles, passando por todos, claro, esse circuito, óbvio, ele tem que passar por todos os vértices. Então, se você faz um circuito que passa por todos os vértices, o que acontece? Você sair de um vértice qualquer, você vai conseguir, né, mudando a origem lá do seu circuito, né, que ela pode ser qualquer vértice do circuito, né, você vai conseguir chegar em qualquer outro vértice. Então, nesse caso, a gente diz, né, fica fácil mostrar que ele é a primeira condição. Então, ó, solução. Então, ó, considerando o G, vamos botar assim, considerando G, temos que o circuito orientado, quem? A, B, C, D, E, A, por exemplo, nos diz A, B, C, D, E, A, nesta ordem. Quer dizer, a ordem já está, mas é a ordem das próprias arestas. Eu não vou colocar isso porque o desenho já está claro nesse sentido. Então, considerando o grafo G, temos que o circuito A, B, C, D, E, A nos diz ou implica a existência, né, de um caminho entre quaisquer dois vértices de quem? G. Tanto ida, eu vou botar assim, ida e volta. Como assim, professor? Olha, existe o caminho de A para B, então a ida, vamos considerar assim, existe o caminho também de B para A. Não que eu esteja voltando, indo e voltando pelo mesmo caminho, não é isso.
né, fazendo só a sequência inversa. Não necessariamente, né? Porque eu vou fazer sempre nessa ida aqui. Por exemplo, eu quero ir de B para A, então eu vou para C, né? Vou para D, vou para E e depois eu vou para A. E para ir para voltar de A para B, aí eu venho de A para B. Tá certo? Então assim, não necessariamente você vai repetir a sequência trocando de trás para frente. Aí a pergunta é, esse grafo aqui ele também é fracamente conexo? Aí é bem óbvio que se um grafo for fortemente conexo, ele também vai ser fracamente conexo. Por quê? Porque, gente, já existe um caminho de A para B, de B para A, com as restrições das orientações. Se eu tirar as restrições, eu facilito a movimentação. Então, obviamente, G vai ser o quê? Fracamente conexo. Além disso, se eu tirar as orientações, ele também é conexo. Então, um grafo conexo, né, que é vamos pensar sem orientações, ele também é fracamente conexo. Então, obviamente, G é fracamente conexo, pois é fortemente. Então, já estamos, né, observando que um grafo fracamente conexo também é fortemente conexo, ou até mesmo, ou seu grafo não orientado associado é conexo, que é uma outra justificativa, né? Então, nesse caso, eu consigo mostrar que ele é fracamente conexo, tanto observando, né, que ele já é fortemente conexo, como também se eu retirar as orientações, observando que ele é conexo. Então, perceba as ligações entre os conceitos. Aí vem a pergunta para você, então, se eu tenho um grafo conexo, se eu orientar suas arestas, ele vai ser sempre fracamente conexo? Muito provavelmente. Agora, e o fortemente conexo? Aí já é outra história, porque aí as orientações têm que nos ajudar. Então, olhe bem com calma esses questionamentos aí, que eu estou, né, alguns eu estou respondendo, outros você pode ir pensando aí, tá certo? Raciocinando. Se tiver dúvida, é só colocar nos comentários. Então, para o grafo G, nós matamos o que foi pedido. Ele é tanto fortemente conexo quanto fracamente conexo. Agora vamos considerar o grafo H. Então vamos a partir do temos que, né? Então vamos considerar uma parte do texto, né? Se a gente tiver sorte, ele vai ser os dois também, a gente tenta dar a mesma resposta, né? Só mudando os vértices, né? A nomenclatura. Mas se não, a gente adapta também. Então aqui, ó, eu tenho aqui esse grafo. Então a gente vai começar nele tentando achar um circuito, né? Que é eu saio do vértice e volto para ele próprio, passando por todos os vértices do gráfico. Só que de cara eu vejo um problema. Existe um certo W aqui, que não é possível mais sair dele. Então, eu não consigo o caminho de W para ninguém. Né? Então, observe que essa presença desse cara aqui, onde só tem vértices, né, arestas de chegada, já invalida ele ser fortemente conexo. Aí você fala, professor, não, mas olha, de V para W tem, de S para W tem, de U, né, você vem para V, vem para T, vem para S, vem para W, tem, mas o problema é que tem que ser de A para B e B para A. A definição é bem clara nesse sentido. Então, considerando o grafo H, temos que não existe um caminho, vamos botar lá embaixo, né, não está cabendo aqui, ó, não, vou botar assim, ó. Não existe um caminho de W para qualquer outro vértice. Em particular, eu podia citar só um. Não existe um caminho de W para V. Isso já acabaria com, né? Vou botar assim, ó, neste sentido. Ou melhor, né, W inicial, né? Onde W, né, igual ao início. Tá certo? Onde W é o início. Vamos pensar assim. Mas o texto aqui já está bom, né? Como está faltando espaço aqui, vamos deixar isso.
Logo, o que eu posso afirmar, né? Então isso especifica bem, né? Porque às vezes a gente fala, se existe um caminho de W para o vértice, mas quem é o inicial, quem é o final. Nesse caso, está implícito, né? Está subjacente aqui que W é o início. Então, partindo de W, não se pode chegar em nenhum outro vértice. Não há arestas de saída. Logo, W, ou no caso H, né? Logo H, não é fortemente conexo. Não é. Fortemente conexo. Então, assim, você tem que se esforçar para escrever essas coisas com texto. Você vê que às vezes eu esqueço uma coisa, vou escrevendo de um jeito, apago. É para mostrar a naturalidade que a gente tem que ter. Claro, aí você fala, professor, mas não está a naturalidade porque você está apagando. Mas isso acontece, vai acontecer com você também. A gente tem que deixar um texto para ficar bem lido. Eu sempre venho falando isso, né, nas playlists que eu venho fazendo ultimamente. É você fazer algo para ficar, que a outra pessoa que esteja lendo entenda com certa facilidade. Então, pronto, ele já não é fortemente conexo. E fracamente conexo? Retirando-se as orientações, né, nós temos o quê? Um ciclo STUVWS, por exemplo. O que mostra que, né, analogamente ao caso anterior do grafo G, que ele é fracamente conexo. Então, removendo-se as orientações de H, a presença do ciclo. Então não tem mais orientação, então a gente já pode fazer o seguinte, ó, STUVWS, né? Então, ó, removendo-se as orientações de H, apresenta o ciclo. Deste ciclo aqui, mostra que este, ou que H é fracamente conexo. Ou melhor, se você quiser, você pode dar outra resposta também, né? Ou seja, o grafo resultante da remoção é conexo. Logo, a definição de conexo diz o quê? Que existe um caminho entre dois vértices quaisquer. Né? Então, uma coisa já encaixa dentro da outra. Você pode justificar de várias maneiras, tá certo? Às vezes tem questões que você pode responder citando outros resultados que não os que eu estou fazendo aqui. Então, sinta-se à vontade. Se tiver dúvida, joga nos comentários que a gente tira a dúvida se a justificativa está boa ou não. Então, beleza. Então, no primeiro grafo, nós temos que ele foi tanto fortemente conexo e, consequentemente, fracamente conexo. No segundo, só foi fracamente conexo. Tá certo? Aí, gente, dentro desses conceitos de conexão forte e conexão fraca, nós temos o seguinte. Os subgrafos de um grafo orientado G, que são fortemente conexos, mas não estão contidos em subgrafos maiores fortemente conexos, são ditas componentes fortemente conexas de G. Então, por exemplo, né, daqui a pouco a gente lê esse desdobramento, esse note aqui. Olha só, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Se eu pegar aqui e olhar esse subgrafo aqui, por exemplo, TUVT, né? Perceba que eu posso andar entre quaisquer vértices aqui, saindo de um e chegando no outro, porque tem esse ciclozinho aqui. Então, aí a gente vai observar o seguinte, existe alguém maior que contém esse cara, que tem a propriedade de eu sair, por exemplo, de U e chegar nesse outro indivíduo, com esses outros vértices? Você vai falar não. Pronto, desse aqui é o maior componente que contém, né, essa parte conexa aqui, fortemente conexa. Então eu vou chamar ela de componente forte desse grafo. Por outro lado, quando eu olho para S, aí você fala, ó, professor, então tem uma componente forte SW, que é possível ir de S para W. Pô, mas não é possível ir de W para S. Então nesse caso, S vai estar numa componente e W vai estar na outra. O que é certo, uma coisa interessante, é o seguinte, ó, note que se A e B são vértices em um grafo orientado, suas componentes fortes ou são as mesmas ou são disjuntas. Ou seja, não pode ter interseção na hora que a gente escrever essas componentes, como a gente vai fazer nesse exemplo aqui agora. Então vamos lá. Exiba as componentes fortemente conexas dos grafos G e H, né, dadas no exemplo anterior. Esse exemplo aqui. Então, ó,
Dá para fazer os dois aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever assim, para o grafo G, eu vou botar assim 2 pontos e vou tentar ver qual é a componente maximal dele, né? Conexa maximal. Como o G ele é fortemente conexo, não pode existir nenhum grafo menor que ele, né, que satisfaça essa condição aqui. Então é todo G. Aí a gente lista, ó, o grafo G é toda a componente conexa dele. Né? Então aqui vai ser quem? O formato dos versos A, B, C, D, E. Né? A, B, C, D, E. E as arestas quem? A, B. Aí eu vou listar o par ordenado, né? A, B. Depois B, C. Depois quem? BD. Depois quem? CD. Depois quem? DE. E EA. Então, como ela é um grafo orientado, a gente, né, costuma citar assim. Se você não quiser, não tem problema não. Esta aqui é única. Né? Então, essa componente conexa é única, ou seja, é o próprio grafo. É o grafo todo. Por quê? Porque não é possível ter uma componente, né, maior que ela, né, ou menor pelo menos. Né? Você fala, professor, mas essa aqui, sei lá, né, você acha um ciclo menor aqui, por exemplo. Vamos ver se tem, né? Talvez, por exemplo, né, nesse caso aqui, tivesse esse ciclo, mas aqui também tivesse um ciclo maior, fora que contém ele, tem que ser sempre o maior. Né? Nesse caso aqui não vai ter, então, pelo menos a gente não fica nessa dúvida. Beleza? Pelo menos eu não estou, a princípio, não estou... Ah, sim! Aí, ó. A, B, D, E, A. Aí você fala, esse aqui então é uma componente forte. Não, porque tem uma maior que ela, que é acrescentar o C, que contém todos os vértices. Então, dá o G. No caso do grafo H, fica mais interessante. Ou seja, componentes fortemente conexas, elas funcionam muito bem em grafos que não são fortemente conexos. No caso do grafo H, eu tenho quantas componentes fortemente conexas? Olhando essa informação que se A e B são vértices do grafo, eles têm que estar em uma componente, ou tem que estar em componentes juntas, é o mesmo que dizer que todo vértice tem que estar em ao menos uma componente. Tá certo? Não pode, quando eu olhar as componentes, deixar vértices de fora. Então, ó, eu vou ter uma componente H1, vamos chamar assim, formada só por S. Né? Mas, professor, mas não tem aresta, não? Não. Né? Se só tem um vértice, essa aresta iria para quem? Se eu falar que vai para um outro vértice qualquer, eu estou afirmando que esse outro vértice tem que participar dessa componente. Não necessariamente vai precisar disso aí. Ele não pode ter outro vértice aqui, dado o desenho. Um outro componente seria o W também, sozinho. E a terceira é essa aqui que a gente citou, ó. TUVT, esse pedacinho aqui, ó. Então a terceira componente, que eu vou chamar de H3, vai ser TUV, e as arestas quem? TU, UV e VT. TU, UV e VT. Certo? Então perceba que algumas arestas ficaram de fora, né? Então cuidado em resultados como as componentes conexas, né, de um grafo, elas formam todo o grafo, né? Se você unir elas, dá todo o grafo? Não necessariamente. Ó. Faltou, por exemplo, essa aresta aqui. Ó. Ela não participou, né, dos coisas, nem essa aqui também. Ó. As arestas que ligam as componentes fortemente conexas, né, de juntas, elas ficam de fora, né? Então essa é a ideia. Beleza? Então tá aí conceitos importantes, né? É importante que você entenda bem eles. Se tiver dúvida, né, ou quiser saber se há alguma implicação de um conceito no outro, tipo assim, né? Ah, professor, todo grafo fortemente conexo também é fracamente conexo. Ou, professor, um grafo que é conexo, né? Tem alguma relação de grafos não orientados conexos com grafos orientados fracamente conexos. Esse tipo de coisa é interessante você ir logo pensando, né, os desdobramentos disso aqui. Beleza? Então é isso aí, espero ter entendido. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.